Ele é Dong, um protagonista fraco e alvo de zombarias na escola. Um dia ele fica preso em seu jogo favorito e vira o esqueleto mais fraco de um novo mundo, onde enfrentará muito sofrimento. No entanto, a história começa quando depois das aulas, e sendo desprezado em seu quarto, ele tira a tarde para si. Em uma partida bastante normal com seus colegas, onde eles têm a missão de derrotar milhares de slimes de nível 1. No entanto, como era entediante matar um por um. O prota lidera, atrai as pequenas criaturas com isca e as derrota de uma vez só. E isso é tão eficaz que, à tarde, ele já tem a missão de rank 31 concluída. O problema é que, quando cada um recebe seu baú, os outros ganham armaduras ou itens valiosos. O protagonista só se depara com a mensagem do jogo, convidando-o a fazer parte deste mundo. Ele pensa que é brincadeira? Mas quando ele rejeita a mensagem, acaba sendo sugado por um vórtice que o leva para outra área do mapa. Mas não como um jogador, e sim como a criatura personagem não jogável mais fraca de todo este mundo de fantasia. E surpreso por não ter inventário, ele não pode voltar à sua vida real. Tudo vira um caos para ele. Além disso, ele já não consegue derrotar um slime de nível 1. Mesmo assim, o prota é um estrategista experiente e conhece alguns truques graças aos anos no jogo. Como fazer esses jogadores novatos enfrentarem goblins que ainda não conseguem vencer. Enquanto isso, ele busca experiência por assistências, por criar a batalha. É dessa forma que ele chega ao nível 2, o que é raro para esse tipo de personagem não jogável. Inclusive conseguindo pegar alguns súditos, incluindo o slime que o derrotou. Por isso, o surgimento dessa anomalia está chamando a atenção dos jogadores da capital. Especificamente o cavaleiro que vimos no começo e que é responsável por humilhar e matar ele algumas vezes. Por isso, o novo objetivo é se tornar forte o suficiente para derrotar o cavaleiro. Assim, durante seu tempo na floresta, ele derrota várias bestas para aumentar seus atributos, alcançando o nível 20 com goblins. No entanto, ele sabe que seu futuro está na cidade. Ele não pode entrar ainda, pois é um personagem não jogável, então precisa buscar outra alternativa. Enquanto conhecemos a garota da série, Lin, que é uma nova jogadora, vemos a grande árvore de habilidades que o jogo possui, e onde ela decide ser uma invocadora de nível 1, no entanto, por algum motivo que não sabemos. Será que os NPCs da floresta estão ficando fortes demais para esses novatos? Tudo isso porque o prota está criando uma comunidade de esqueletos, duendes e outros seres. Ele está aumentando o nível deles, tornando-os fortes e inteligentes. Até em missões feitas só para jogadores ele quebra o jogo, às vezes de formas estranhas. A questão é que agora o prota tem seu próprio esquadrão, com o qual além disso está ganhando muito dinheiro. Aqui ele opta por deixar os NPCs evoluírem sozinhos. Ele pega sua parte dos lucros e procura outra forma de se tornar o mais forte, mas agora na cidade. Para isso ele justamente se depara com o campo dos invocadores, onde está a pequena Lin, como uma novata que não entende nada. Por isso, ao ver isso, ele decide usá-la em seus planos. E como ele é um personagem não jogável, acaba conseguindo que a garota o adote por acidente, mesmo que ela não queira no início, como ele percebe. O protagonista sabe coisas do jogo que seriam úteis para ela, sem perceber que isso o beneficia, que agora ele tem uma dona com a qual pode entrar no reino. Embora do seu jeito, ele vai percebendo que pode se dar muito bem com essa garota. O problema é que eles não sabem que estão sendo investigados por essa dupla misteriosa e aparentemente forte. Mas por enquanto, eles continuam com seu objetivo, que dessa vez é subir de nível o mais rápido possível. Mas primeiro, Dong decide ir ao Templo das Profissões, onde muda seu personagem não jogável de duende vampiro. Obviamente com uma aparência mais imponente, mas com uma nova mensagem do sistema. Falo que tudo no jogo é decidido por alguém importante, deixando-o pensativo. O duo misterioso, agora com nova aparência, tenta convencer Lin de que o protagonista só a está usando. Assim que ele conseguir o que quer, vai se livrar dela. Porém, a garota é ingênua e apenas fica muito triste. Mas é aqui que, com sua nova aparência, ele não só deixa claro para a garota suas intenções, como também jura nunca abandoná-la. Então não há nada de ruim para a dupla misteriosa. Assim, por enquanto, os protagonistas aproveitam um pouco a cidade. Eles enfrentam um exame para selecionar os mais fortes do reino. E por que não ganhar alguns prêmios? Lin agora está confiante com Dong como mascote, mas resta a dúvida: quando vão se registrar? O cavaleiro surge, tentando menosprezar a garota e recrutá-la para seu grupo. Então o protagonista se encarrega de defendê-la. Embora ela ainda seja uma mascote, ele desafia o cavaleiro. No combate, com o novo nível 34, ele derrota totalmente o cavaleiro. Na verdade, ele perde todo o respeito da cidade, porque seu inimigo não passa de um personagem não jogável
Então, a vida para os protagonistas parece melhorar, e ainda mais quando, ao salvar essa loira bastante mal-humorada, ela o recompensa com um manual que tem as melhores dicas para a prova que está chegando. Antes, vemos Lin cada vez mais apegada ao protagonista, que ela ainda vê como um personagem virtual. Ela gosta de saber sobre ele, como o fato de ele ser líder de uma comunidade de feras, que neste momento está avançando demais na floresta, em apenas 3 dias. Então Dom faz com que a garota se sinta confortável, embora não tenha a intenção de revelar para ela que também é um jogador, e também não pode. Embora, claro, ele acredita que no mundo real deve haver muita gente esperando pelo seu retorno. Sua família está muito feliz com seu desaparecimento. No trabalho, ele é ainda mais substituível que os demais. Mas enfim, o cara é forte e por enquanto deixa a garota aos cuidados de seus súditos. Enquanto isso, ele enfim usa suas habilidades de vampiro para subir alguns níveis. A tarefa está cada vez mais fácil para o protagonista, que então passa alguns dias na floresta. E temos um problema com Lin, que se sente abandonada pelo protagonista. Mesmo fora do jogo, ao encontrar sua amiga, ela comenta sobre um personagem não jogável do seu jogo favorito que a ignora. Algo bem louco, mas que não deixa essa garota em paz. Isso acontece quando ela retorna ao jogo e o protagonista termina seu treinamento. Procura rapidamente por Lin, explicando tudo o que aconteceu e de quebra dá a ela alguns itens valiosos, que ele tirou das feras mais poderosas. Após o registro, os protagonistas recebem uma mensagem informando que foram aceitos e ocupam a 8ª posição entre os mais poderosos. Apesar de a garota estar no nível 10, o protagonista supera o nível 40, o que os ajuda, já que as pessoas começam a reconhecê-los pela aparência. Além disso, na entrada do lugar, eles encontram a loira de antes, que também acabou sendo uma guerreira importante, com braços mecânicos. Mas aqui, eles recebem as boas-vindas ao evento pelo lendário Mestre King, que está mais rígido que qualquer um, mas é o mais poderoso da região. Eles explicam que o exame tem 3 provas: coleta, habilidade e invocação. Para isso, apesar de terem equipes tão grandes como rivais e pertencerem a famílias tão importantes. O protagonista decide cuidar sozinho da coleta de um tipo de caudas. As garotas ficam responsáveis pela prova de habilidade, e a loira se destaca pelos braços mecânicos. O problema é que eles continuam sendo observados pelo estranho duo de antes, que dessa vez está atrás do protagonista. Mas essa prova acaba sendo moleza para Don Qi, com seu nível 60 como uma fera em um instante completa os objetivos necessários, já que não é só sua força, mas suas estratégias também são melhores. Com tempo livre, ele resolve ganhar dinheiro extra. Então ele começa a importunar outros jogadores, vendendo a eles a oportunidade de passar na prova, mas com custos excessivos. No entanto, isso acaba funcionando para ele, já que parece ameaçar seus possíveis clientes. Até que termina o gato misterioso, também enganado. Eles tentam usar sua habilidade para obter engrenagens em uma prova que exige montar artefatos diferentes. Está indo bem. O problema é Dom. Depois de encher a conta da sua dona com moedas de outras pessoas, ele se depara com um rival que estava fazendo exatamente a mesma coisa. Já que, de acordo com as regras, esse ato não é algo proibido, só é nojento. Então, quando pensávamos que eles iam ter uma grande briga para ficar com os clientes, acontece que esses dois, no último momento, acabam se aliando. Para roubar mais, usando estratégias e encenações para convencer as pessoas a comprar o que não precisam. Assim, o sucesso e a popularidade do protagonista atraem a atenção dos grandes jogadores, que estão pela região, que, sem entender muito bem, demonstram respeito pelo protagonista pelo que ele está conseguindo, apesar de ser simplesmente o personagem não jogável mascote de uma participante. Das futuras divindades da escuridão. O caso é que entre esses grandes jogadores, eles recebem a visita da milionária que quer comprar itens da prova, e acaba levando tudo, já que para ela não importa o preço nem o dinheiro, ela se encanta com a personalidade do protagonista. E como objetivo próprio, ela quer em algum momento comprá-lo como seu animal de estimação. No entanto, Dom não é o único a roubar objetos necessários. Juan, o outro membro da dupla misteriosa, também faz isso. E com engrenagens da segunda prova impedindo as garotas de avançar. Além disso, ele não demora muito para sabotar também o protagonista, colocando seus próprios clientes contra ele. Como um só não é problema para o protagonista, mas juntos causam um caos difícil de controlar. Então, Dom não tem outra escolha a não ser fugir junto com seu novo companheiro. E já que tudo da primeira prova terminou, ele aparece na frente de Lin, com uma avalanche de inimigos atrás. Enquanto ela descobre tudo de ruim que sua invocação fez, Juan tenta novamente separá-los, mas não consegue, pois a garota é muito leal.
Além disso, o protagonista, aproveitando a área aberta, consegue derrotar vários inimigos, já que suas habilidades físicas são muito superiores. Além disso, seus poderes de vampiro facilitam muito as coisas para ele. Apesar de levar uma bronca no final, o importante é que as garotas quase concluem as invenções da segunda prova. Então, para não atrapalhar, Dom deixa o urso com suas amigas, enquanto leva todos os caras que os perseguem para uma área afastada. Inclusive investiga o autor de tudo, mas infelizmente não descobre a tempo. Encurralado por inimigos, Juan astutamente muda de lado e conquista a confiança do protagonista, pelo quão forte ele é e porque de alguma forma quer trazê-lo para o seu próprio time. E quando Dom, depois de dar uma surra nos outros participantes, fica sem energia. E vai salvá-lo, propondo que em troca do resgate ele se junte ao seu time, mas Dom nem pensa duas vezes e recusa tal oferta. Porque ele está com Lin, o que Juan não suporta e faz com que o protagonista fique vulnerável e sem energia diante de inimigos. Assim como Lin, que está em apuros já que querem linchá-la por ser a dona do trapaceiro. No entanto, e embora parecesse o fim para os protagonistas, as coisas não podem terminar aqui. E Lin invoca o slime que conseguiu na aldeia dos duendes, o qual parece inofensivo e uma piada em batalha. Mas rapidamente assume a forma do fisiculturista mais bombado que possa existir. Assim, ele domina a situação por ser muito forte e mostra que a garota é muito sortuda. O protagonista soluciona tudo apenas escolhendo voltar para sua dona. Vantagens de ser personagem não jogável. Então agora, João é vítima do próprio plano, porque agora não só odeiam Dom Sino, mas também a ele por tê-los traído. Então o protagonista volta para sua equipe e eles se organizam para acabar com todos os inimigos, o que é um sucesso. Eles concluem a prova de mecânica, mesmo com criações estranhas, mas o importante é que valeu. Nesse momento surge a esposa do urso, a garota bonita responsável pela prova de invocação de selos. Por serem um grupo, completam as 3 tarefas juntos. Além disso, Dom só nesse momento o gato e Juan, bem devagar. Mas o fato é que o grupo consegue o 2º lugar nessa primeira prova. E uma tarde na praia, onde podem descansar. E por que não paquerar um pouco? A milionária tenta comprar o protagonista de novo, mas ele recusa muito dinheiro. Aqui eles esperam a segunda prova, realizada à noite e apresentada aos 50 classificados, como no Among Us, com missões extras e cada um com sua identidade. O herói. Por enquanto, o protagonista entende que precisa buscar boas alianças e não confiar em ninguém, pois pode ter surpresas. Como com Juan, que também foi aprovado e está entre os classificados, então por enquanto tem um novo objetivo que é enfrentar a última prova. Para ver quem fica com os grandes prêmios, que todo mundo quer, mas que só uma equipe vai levar. Por isso, Lin assume o papel de vidente e pode ver a identidade de alguns jogadores. E como esse casal tem alguns problemas com o gato da primeira parte, este é o primeiro que eles descobrem como um dos assassinos. Dawn então aproveita para se vingar. E embora o inimigo seja muito escorregadio quando está encurralado, ele usa todas as suas habilidades de ninja. Mas Dawn é muito mais forte, mesmo com aliados do seu calibre. Com o slime de Lin, eles o capturam, brincam um pouco e obtêm as informações. Já que, como sabemos, ele é de Kwasja Yegu, que traiu o protagonista e parece esconder ainda muito mais coisas. Mas eles não encontram muita coisa com o gato e simplesmente acabam com ele, eliminando-o da competição. Embora ele não desapareça do jogo, ele fica como um espectador fantasma, contando tudo o que aconteceu com Dawn para o seu chefe. Aqui os protagonistas reencontram suas equipes, que por sua vez também derrotaram outros assassinos para avançar no ranking. Então, Yegu não perde tempo e tenta se aliar a Su, representante de uma das famílias mais importantes deste mundo, a quem ele tenta convencer, com dados dos protagonistas e jogadores próximos, mas Su ainda não aceita. E é aí que, por acaso, ele encontra o protagonista de quem desconfia imediatamente como impostor e decide atacá-lo. Sentindo a aura assassina do albino, ele protege Lin e entra na luta de maneira astuta. Nome de um feitiço explosivo, que acaba sendo simplesmente uma barreira de gelo que confunde Su e dá um pouco de tempo para que o casal possa escapar. Isso desanima o protagonista, que não esperava se sentir tão encurralado por um rival. Lin o motiva e demonstra total lealdade a ele. E justamente o lado estratégico do protagonista é algo que interessa a Su, que agora quer recrutá-los para o seu time. É assim que chegamos ao dia seguinte, onde toda a equipe se reúne, e bons pontos. Eles sabem que está faltando algo, e é aí que aparecem 2 jogadores que vimos há muito tempo querendo se juntar ao time.
E depois de se conhecerem um pouco, a garota acaba sendo bastante séria e focada. O outro é um bobo que confunde Dawn com a mãe. Bem estranho. Essa lealdade pode ser útil depois. Assim, completando a equipe de batalha, então Su surge e oferece uma vaga ao protagonista em seu time, mas de forma arrogante. Posição com quase o dobro de pontos do segundo lugar, que são os protagonistas. Então a loira explica ao albino que não ligam para sua pontuação, pois ela pode mudar. E o herdeiro não deixa de ser um jogador igual aos outros. Dawn intervém, acalma e aceita falar com Su. Apesar do ego, ele realmente quer que o protagonista entre na guilda, que é uma boa opção por sua importância. Mas onde ele se vê obrigado a seguir ordens, o que Dawn, com sua clássica confiança, acaba recusando. E é aqui que o herdeiro mostra sua carta de vitória, que é uma das armas lendárias que existem no jogo, a primeira que vemos. E que acabam sendo objetos especiais, que se conseguem nos níveis mais altos. Ele sabe disso e mesmo tentando não se abalar, reconhece que seu time está em desvantagem. Com o apoio dos colegas, ele cria um plano para tirá-los da situação difícil. Para isso, alguns aliados. Por isso, ele fala primeiro com a milionária, que embora continue interessada em comprar o protagonista de uma maneira que já se torna até mesmo obsessiva. A única coisa que Dawn consegue propor a ele é uma aliança, onde ela lhe dá alguns de seus guerreiros, e o protagonista fica encarregado de conseguir algum mascote para ela, tão astuta quanto ele. Então eles chegam a um acordo, mas aqui está a surpresa. E Dawn acaba propondo uma trégua ao próprio Yegu, percebendo desde o primeiro momento. Apesar dos problemas passados e possíveis acordos, ainda unem forças, ao menos por agora. Para planejar uma emboscada contra Sudonde, Dawn vai facilitar as coisas, para que o líder maligno seja o primeiro do ranking. Isso, claro, tem sua armadilha. Quando a reunião acaba, o Prota busca outro aliado, que não é nada menos do que Zen, outro herdeiro das famílias mais importantes e eterno rival de Su, que também possui sua própria arma lendária. Como sacerdote, sugiro algo semelhante ao que fez com Yegu, mostrando o que o Prota busca. O fato é que seu desejo de vingança o leva a aceitar, dando forma ao plano de Dawn, que é executado naquela mesma noite. Como encontram Su na praia, começa um combate desigual devido à espada do inimigo. Embora, é claro, ela tenha níveis dos quais Su só pode usar o primeiro por ser tão jovem. Então o protagonista começa a usar seu repertório de técnicas em combate. Além da aparência de vampiro, também é um duende esqueleto e pode separar partes do corpo. Além disso, a ajuda da equipe que eles reuniram também acaba somando. E justamente muito perto do local está sendo preparada sua arma, que se trata da Caixa de Pandora. Por isso, Su entende, e sabendo que só isso pode neutralizar sua espada, resolve interromper o ritual. No entanto, cada membro da equipe se junta à luta, e mesmo que no último momento tente usar sua espada. Aliados demais. Liberando o poder da Caixa de Pandora, Sen recebe um aumento temporário de força, tornando seu poder sem sentido. Começa o combate final entre líderes das famílias mais importantes. Em um nível tão alto que o protagonista só pode ajudar, após alguns ataques que irritam Su, ele libera o selo da espada, ficando mais forte, mas perde a razão. Por isso, ataca o protagonista com tanta raiva que se esquece do resto. O que põe sua vida em risco, isso já era parte do plano. Então surge Lin como dona, dando-lhe a vitalidade necessária. Isso, somado ao ataque de gelo, permite que Sen dê o golpe final, o que acaba eliminando Su completamente da competição. Em seus últimos momentos, só reconhece a habilidade do chamado personagem não jogável mais fraco. Embora a ordem do ranking mude, ela só é revelada no dia seguinte, surpreendendo a todos. Chega Ye, que como se suspeitava, tinha seu próprio plano em mente. Sen fica totalmente vulnerável após usar sua caixa, e Yegu, já sabendo disso, o ataca de surpresa e fica com todos os pontos, já que o líder maligno também é um dos impostores nesta prova. Algo surpreende a todos, menos o protagonista, que já esperava. Ainda assim, precisam agir. Então Dawn reúne sua equipe, onde todos esperam que Yegu se esconda para guardar seus pontos. No entanto, o protagonista sabe que as coisas serão diferentes, já que toda a equipe que ele reuniu e somando os pontos de cada membro, eles têm o mesmo nível que o top 1 no ranking. Esse cara provavelmente não vai perder a chance de garantir a vitória e ganhar mais pontos. O Prota já teve outra ideia. E ele começa a contar um plano de emboscada contra Yegu, enquanto seu súdito está ouvindo.
feito de propósito para que ele passe uma informação falsa ao mestre. Além disso, Dom se certifica de que ele acredite que Lin tem um papel de vítima e que seus pontos são os mais valiosos, o que é importante para mais tarde, pois à noite Ye-Gu não aguenta esperar e, depois de descobrir o plano de Dom, decide atacá-los. Onde, no primeiro momento, temos uma luta bastante equilibrada. Enquanto isso, o protagonista finge proteger Lin. Isso faz com que o inimigo fique mais interessado nos pontos dessa garota e mostre mais do seu poder, que parece estar reprimindo, derrotando a maioria dos jogadores e até mesmo lidando com a força bruta do slime. Lin parece encurralada, ainda conforme os planos do protagonista. Dom passa a usar seu melhor nível em ataques e estratégia, já que quando Ye-Gu parece ter tudo sob controle, sua antiga aparência separando partes do corpo como se fosse um esqueleto, com as quais, em um ataque surpresa, parece derrotar o inimigo. No entanto, obviamente, isso não termina aqui. E é que o impostor é muito mais forte do que se esperava, com uma adaga que não só muda de forma, mas também é indestrutível. Por isso, não é muito difícil para ele acabar com todos que cruzam seu caminho. E quanto aos mais fortes, ele os prende em uma jaula feita justamente com a terceira arma lendária. Por completo quem toca. Nesse momento Lin fica desprotegida, mas felizmente na hora certa. A loira aparece para ganhar um pouco de tempo, mas por causa disso ela acaba ficando gravemente ferida. Então aqui aqueles que estavam presos se motivam e, usando a força bruta, conseguem sair da jaula. Apesar dos sacrifícios, especialmente do grandalhão, o Prota chega a tempo e impede o ataque à sua dona. Descobrindo também a identidade de Ye-Gu, que surpreendeu a todos, distrai Don Quixote, que deixa Lin com um ferimento mortal. Isso parecia dar uma vitória clara ao inimigo. Aqui está a surpresa. Pelas regras, assassinos não podem se atacar. E a garota todo esse tempo também era uma impostora. Então Ye-Gu, que não sabia de nada disso, acaba sendo penalizado. E todos os seus atributos são reduzidos a 50%, deixando-o em um estado muito vulnerável. E onde ele acaba perdendo todos os seus pontos, deixando assim o Prota, sua dona, como os indiscutíveis número 1 na prova. Porém, nem tudo são flores, pois no fim Ye-Gu faz comentários comprometedores sobre o mundo real do Prota, como se o conhecesse, sobre os pais que não o amam e o trabalho onde foi substituído no dia seguinte. Isso, claro, o faz refletir, ainda mais com a chegada de Liyue, terceira herdeira das famílias mais influentes do jogo, e que parece querer atacar o protagonista. Faltando 30 segundos para que tudo acabe, ele decide proteger sua pontuação. Há uma transição confusa sem sabermos o que ocorreu, e chegamos diretamente à divulgação dos resultados, onde de fato os protagonistas são os vencedores da prova de admissão. O que é bastante surpreendente para uma dupla que era basicamente a mais fraca e desequilibrada de todo o torneio. Assim, garantem vaga na grande academia de guerreiros. E uma dica para alcançar o final do jogo de realidade virtual: o Prota opta por não ficar com a informação. E conta a todos, pois para ele foi mais uma vitória do grupo. Mas enquanto lê o pergaminho, que na verdade é um poema bastante confuso, ele percebe que tem uma marca igual a que recebeu quando reencarnou como personagem não jogável. Por isso, só vimos perguntas. Somado ao que realmente aconteceu com Liyue, já que a garota nos últimos momentos não atacou o protagonista, mas sim fez um pacto com ele, obrigando-o a um encontro depois da cerimônia. É nesse momento que essa garota começa a nos dar pistas do que está acontecendo. Ela é a única jogadora real entre os 4, pois os outros são NPCs, até mesmo o protagonista. Isso não agrada a moral da garota. Mas enfim, vamos para a reunião onde Liyue, que é totalmente um personagem do jogo, começa a falar detalhes do mundo real, como se conhecesse, relatando como cuidava de um casal de jogadores há muito tempo. Para os NPCs, são viajantes de outros mundos, podendo estar online ou não quando quiserem. No entanto, ela se apegou ao casal e, ao ver que eles se conectavam cada vez menos, começou a suspeitar, percebendo um dia que um dos 2 jogadores havia morrido na vida real. Ela achou estranho, pois pelas regras do seu mundo virtual, deveria simplesmente reaparecer como qualquer outro personagem não jogável, mas ela entendeu pelo choro da garota que estavam falando de coisas totalmente diferentes, de um mundo onde você só tem uma vida, então com a ajuda de outros NPCs. E o grupo de líderes da escuridão que já vimos descobriram que se trata de uma realidade diferente, pela qual todos esses personagens do jogo sentem grande curiosidade. Ainda mais com o Prota, um humano real reencarnado como personagem não jogável. Por isso, o ideal dessa garota é reunir uma equipe com a qual todos esses personagens possam viajar para outra realidade, algo que se torna problemático para o Prota, já que poderia ser sua saída, mas não é. Antes de aceitar,
ele deve investigar mais o que acontece, para poder sair de uma vez por todas dessa realidade virtual e que parece envolver os criadores do jogo. Então, por enquanto, Dom e seu grupo só podem continuar subindo de nível e avançando nesse jogo de fantasia. Após o sucesso da primeira parte do humano preso em seu jogo favorito e que acaba como o duende mais fraco, trago a continuação. Para quem está gostando da história, que segue evoluindo como seus personagens. Depois do final dessa ótima primeira temporada cheia de surpresas, com a besta esqueleto, retornamos ao mundo de fantasia após alguns anos. E Dom, nosso protagonista. Apesar de ter conhecido novos amigos, ele também formou um bom grupo de inimigos. Por exemplo, a velha Esquila, que junto com essa garota tentam atacar a fortaleza do protagonista. Na verdade, eles contavam com um grupo maior de pessoas, mas todo mundo desistiu. E o motivo é simples. Ao chegarem praticamente a uma cidade muito mais imponente do que as cabanas que conhecíamos. O local está totalmente preparado para ataques. Que enquanto o protagonista joga cartas, bem relaxado, com um novo amigo chamado Q, a ameaça leva uma bela surra. De vários tipos de besta esqueleto que devolvem essas criaturas humilhadas. A única coisa que o esquilo pensa é pedir ajuda à milionária. Mas ela também é aliada do protagonista, principalmente de Assim. A pequena criatura acaba sendo exibida no meio da cidade do prota, da qual ele mesmo se encarrega de dirigir. Com o crescimento, está atraindo várias raças, rivalizando até com a capital. Mesmo assim, o jovem protagonista tem outros compromissos e deixa seus R$2 cuidarem de tudo. Enquanto isso, Kay e Bolhas aparecem juntos no local. Eles ganharam os ingressos após um torneio difícil. Apesar de alguns penetras, tudo bem. Eles chegam à pedra que mede sua habilidade e nível. Alguns têm afinidade mágica quase 100%, algo exclusivo do protagonista. Como é que se sente a feras? A máquina? Mas mascotes como ele costumam ter essa porcentagem, enquanto sua mestra acaba tendo um bom resultado. Apesar de não ser o ideal para os 10 melhores guerreiros, é suficiente. Por isso, aqui, quartos onde Burbujas desfruta de um lugar luxuoso com todas as comodidades que se possa imaginar. Enquanto isso, os mascotes ficam juntos em um estábulo, mas Burbujas pede ajuda ao protagonista. Preocupado, no meio da noite, ele se vê forçado a destruir a entrada em busca da garota. No entanto, como na maioria das vezes, nada dá certo para ele, e ele acaba libertando quase 200 mascotes que estavam presos, para evitar bolhas no dia seguinte. Após um mal entendido à noite, ele sai da cama luxuosa ao saber que seu mascote causou caos na academia. E está trancado neste momento junto com o vice-diretor, que o repreende não só pelo material, mas também pelo dano causado aos estudantes e professores. Algo que merecidamente resulta na expulsão deles do local. Apesar da garota tentar acalmá-lo, ele a ignora e também não liga para a milionária, que só sabe subornar. Então cabe ao protagonista que, usando a conversa, o papo, consegue convencê-lo de que tudo foi por uma emergência com sua professora. Mesmo assim, ele reconhece seus erros e garante ser o único capaz de prender tantos mascotes. Algo marcante para o vice-diretor que, com sua astúcia, acessa toda a academia. Se algumas criaturas forem difíceis de achar, use a habilidade com as palavras ao partirem. O próprio diretor reconhece no prota a certeza de que ele será muito importante no futuro. É assim que os diretores lhe dão liberdade, criaturas como ele considerar. Então Dom usa seus métodos, algo pouco éticos, já que ele dá inteligência a alguns deles. Para comandar suas espécies, ele os obriga a reconstruir o local destruído. Ele chega a reunir os donos para que vejam as condições impostas às suas pobres criaturas. Por isso, em menos de uma semana já está resolvido, o que é uma alegria para o diretor. A academia voltou ao normal e permite que os alunos se reintegrem. Vemos uma mulher gentil que poderia ter facilitado a vida deles na academia. No entanto, ela é apenas a assistente da verdadeira professora. Mulher imponente que desde o começo avisa que a experiência deles não será agradável. Ela também sabe que o protagonista ainda precisa encontrar duas mascotes. A primeira é um fantasma difícil e a mascote mais poderosa de todas. Ela os obriga a resolver a situação, mas não antes. Ela mostra que o protagonista está aquém e que todos ainda precisam melhorar muito. Na academia, eles decidem sobre a missão e, graças ao urso, obtêm uma pista importante. O fantasma dificulta a partida para novos jogadores e se apaixona facilmente, sua maior fraqueza. Por isso, a melhor ideia deles é transformar o cara mais masculino em garota. Isso não é agradável para o protagonista, mas por algum motivo atrai a criatura.
Mesmo sabendo ser uma armadilha, não resiste ao impulso. Na verdade, são fantasias bem estranhas. Por causa disso, a milionária ganha tempo suficiente para aprisioná-lo. E já que está trancado com o urso, ele não parece se opor muito, mesmo sabendo que é um homem. A questão é que há outro adjetivo familiar para o protagonista. Era exatamente o tipo que cuidava das criaturas naquela noite. E por algum motivo, o fantasma sabe como encontrá-lo, então Bolhas usa seu poder, que agora está bem mais forte para obrigá-lo a ajudar. Mesmo assim, tirar informações desse fantasma é complicado. Eles exploram a necessidade dele de carinho, e Dom faz com que todos à sua volta o ignorem. Algo o afeta, levando o fantasma a ceder à pressão da solidão. E ele mesmo, por meio de suas lembranças, conta tudo o tempo todo na Ilha dos Demônios, onde se dedicava a assustar qualquer jogador novato que quisesse cumprir as missões do jogo. Certo dia, um menino muito medroso chamou a atenção da criatura por não fugir, mesmo com medo. Mesmo quando se aproveitava de sua ingenuidade para enviá-lo ainda mais para o perigo, ele aceitava sem se opor, confiando cegamente em qualquer um, o que mexeu com o coração do fantasma. Se interessa mais por Shaw e Chimpanzé, apesar do início. Eles passeavam e compartilhavam momentos na ilha sempre que podiam. No entanto, o jovem falava de coisas preocupantes, como estar deitado em uma cama de hospital, algo que a criatura não entendia. Mas só de vê-lo triste já foi o suficiente para quebrar a promessa que fez a si mesmo de não ser mascote de ninguém, fazendo um pacto com Xiao, para viajar pelo mundo juntos. Eles conseguem isso em parte, visitando vários lugares, porém, durante um evento, Belo ao confessar o que vive. O menino, na vida real, está internado com uma doença grave e só tem 2 meses de vida, mesmo sem medo de morrer ou ser esquecido, pois conta com o apoio dos pais e do amigo. Ele não quer abrir mão do que viveu, frustrando o fantasma que não entende a morte, se todos neste mundo de jogo revivem. O caso é que passa mais um tempo em que a criatura procura uma forma de resolver o problema com algum truque do jogo ou algum bug. No entanto, ele não consegue nada, apenas é espancado enquanto seu amigo agoniza. Ainda assim, o diretor entende pelo que ele está passando. E um dos seus cientistas tenta salvá-lo com uma poção estranha. Embora não funcione por ser uma pessoa real, os NPCs do jogo parecem menos inanimados do que pensamos. Alguns sabem quem são. A natureza dos humanos está fora do jogo, então a alma desejada está em algum lugar dentro dele, graças à poção. Então isso motiva um pouco o fantasma, que decide esperar por seu amigo, enquanto passa anos procurando um pouco de carinho. Por isso é que o prota. Depois de ouvir tudo isso, ele aceita que a criatura se torne seu ajudante, com todos os problemas que isso possa causar. Já conhece a cultura e as perversões dos humanos. Ainda assim, é alguém importante, porque conheceu o mascote que falta, perigoso, que foi capaz de matar seu mestre. Curiosamente, esse ser não se esconde. Ele está super relaxado em uma sala de aula qualquer, já que gosta de aprender. Enquanto isso, a equipe planeja como devolver o mascote ao seu lugar. No entanto, eles não poderiam ser mais óbvios com o barulho que fazem. Por isso, Dom e suas ideias levam o fantasma a falar com seu conhecido, que não o trata mal, mas diz que mesmo que ele venha ou traga uma equipe inteira, não vai voltar a ser escravo de ninguém. Na verdade, ele confronta o protagonista. Tenta convencê-lo de que ele vai garantir que ele possa fazer as atividades que antes não deixavam. Se quiser estudar, poderá estudar. A besta percebe que o protagonista não entende e só pensa em si, típico dos humanos. Por isso, o macaco sabe algumas coisas, se irrita e usa seu poder. Isso é perigoso, pois faz o grupo ter ilusões sobre o passado dos protagonistas. Começando pelo urso e sua antiga vida, onde ele podia jogar videogame enquanto aproveitava a companhia de uma esposa linda. Econômicos por ser tão preguiçoso e a desaprovação dos sogros fizeram com que sua mulher o abandonasse, como o maior medo que ele tem. O mesmo para a milionária que vemos que entrou no jogo com os recursos do pai dela, com o objetivo de conseguir, digamos, um novo público do qual pudesse tirar dinheiro. No entanto, passou tanto tempo jogando que se esqueceu do trabalho, o que a levou a uma humilhação pública por parte do seu pai, que tirou tudo dela e deu ao seu irmão. E por último temos a lembrança das bolhas, que sempre foi a garota tímida, afastada da sala, que era intimidada sem limites. E quando pensou ter achado sua primeira amiga, alguém para confiar sobre sua diabetes e fragilidade, ela usa essas informações para ridicularizá-la com seu grupo de valentões, levando tudo ao extremo. Por isso, o poder do macaco contamina muito a mente. Mesmo assim, Dom surge em outra realidade, onde precisa enfrentar seus súditos, mas está ciente da ilusão.
Ele não se deixa enganar, pois percebe erros nas informações do macaco. Agora mais consciente, ele deve lutar enquanto seguimos com bolhas. Que graças ao seu slime musculoso, ele consegue lembrar que sua amiga nunca foi assim. Pelo contrário, na vida real, ela sempre o defendeu do bullying, conseguindo assim quebrar o selo. Assim como o urso. Ele desconfia da atuação de sua falsa esposa, já que ela nunca se importou com a opinião dos pais sobre o marido vagabundo. Todas essas ilusões vão desmoronando, inclusive a da milionária, que simplesmente suportou toda a ilusão falsa porque estava entediada. Por isso todos surgem nessa realidade. O protagonista luta intensamente contra o macaco, enquanto Dom provoca a criatura usando seu ódio pelos humanos, fazendo-a perder o controle. Enquanto isso, o protagonista domina a luta. Por isso, depois de uma sequência em equipe, eles conseguem reunir poder suficiente para rivalizar com o inimigo, destruindo essa última ilusão que os mantinha presos. Apesar do protagonista não se dar bem, lembre-se que é uma besta esquelética. Com um bom golpe revela seu verdadeiro rosto, mas ainda assim foge. O protagonista ignora, pois o inimigo sente empatia por Ki e não pode seguir lutando. E depois de compartilhar um pouco de comida, ele conta um pouco sobre o motivo de odiar os humanos. Com uma lembrança, já que sempre foi um escravo, à venda pela qualidade de sua raça. O vendedor era o avô do esquilo e morreu após um cliente imponente roubar sua mercadoria. E durante anos, treinamento, algo tão severo que sua mente se acostumou apenas a receber ordens e cumpri-las. Ele já não ligava para fazer o mal ou o bem. A confusão envolve Yu, uma garota desastrada, mas sempre alegre, que ele conheceu em uma missão. Por isso, ao vê-la tão indefesa, ele decidiu ajudá-la. O que para o macaco no começo era recuar por outra pessoa, sem saber que em pouco tempo isso se tornaria a única coisa que o faria seguir em frente. Como era da família do chefe, passaram muito tempo juntos e criaram uma relação inquebrável. Até o dia em que a criatura viveu algo tão traumático que desejou nunca ter conhecido, se era para sofrer desse jeito. Uma história que ainda incompleta comove a todos, principalmente porque a milionária encontra mais uma informação. E parece que Yu já faleceu. É assim que retomamos a reunião da equipe, na qual a ruiva dá a má notícia de que depois de investigar no mundo real, descobriu-se que Yu faleceu há alguns meses. Algo que, para um personagem de videogame como o macaco, não é algo que ele entenda. Mas ele se lembra do último encontro com a garota, no qual ela, como sempre, o tratava muito bem. A ponto de preferir passar fome só para conseguir para ele uma das suas frutas favoritas, que ela escondia por meses. Então o macaco prometeu a ela que eles trabalhariam duro para poder comprar tudo o que quisessem no futuro, algo que Yu aceita, com a condição de que o macaco aproveite um pouco mais a vida. E ele faz isso, já que no dia seguinte começa um treinamento com o único objetivo de ter poder suficiente para proteger a garota. Embora espere que ele se conecte novamente, os dias passam e isso não ocorre. Apenas o chefe aparece online, e ele tenta perguntar sobre a garota. Violento, ele o afasta, irritado e reclamando do olho, um dado importante. Ainda assim, tratando-se de Yu, ele não desiste até que de tanta raiva arranca a informação, confessando que ela não vai voltar porque ele a matou. Algo que, para um personagem de videogame, não faz sentido. A morte não é algo real, então ele fica sem respostas. Mas, por ódio, ele acaba cometendo o pecado pelo qual seria sentenciado como um mascote perigoso. E agora mesmo se submetendo ao protagonista. Essa garota pode ser a única com informações sobre o que realmente aconteceu com sua amada. A milionária explica para ele que esse outro lado, como conhecem, é o mundo real. Yu era uma menina comum com um meio-irmão fracassado, que um dia chega bêbado e frustrado por ser motivo de chacota das mulheres e tenta abusar da pequena. A menina fere o olho dele e escapa, mas não o suficiente. O cara a alcança e agora, tomado pela raiva, acaba empurrando-a por uma escada onde ela acaba morrendo. Uma dor renasce na criatura, agora desejo de vingança, mas o mundo real não é como um jogo. E a milionária promete a ele que será feita justiça, da maneira como se faz justiça no mundo real, o que parece convencê-lo, mas não totalmente. O trabalho para o diretor está concluído, ele tem todos os mascotes, apesar das complicações, mas não há descanso, pois surgiu uma pista sobre a missão principal na cidade próxima. E ninguém melhor do que a equipe para cuidar disso, o que causa suspeitas em Burbujas, já que nem sequer conseguiram estudar nada na academia, como se estivessem sendo testados para algo maior. E o Prota está mais do que ciente disso, algo que confirmamos graças ao diretor e seu aliado. Está muito interessado na vida real,
o que pode ser perigoso, já que justo dá um comprimido para o macaco. Isso também fazia parte do plano, permitindo que ele viaje para o outro mundo. Será que sua vingança será eficaz? Mas por enquanto, vamos com a equipe para a nova cidade, onde todo mundo escolhe tarefas em busca da pista. Apesar de Donkey conseguir uma, a situação é estranha, onde eles devem fazer com que um hotel tenha o sucesso que teve há algum tempo. Porém, o que parecia uma tarefa comum será mais do que esperavam. Então eles chegam ao local em uma situação bastante deplorável, até mesmo sombria, onde sua velha recepcionista chamada Mal os recebe. Mesmo sabendo o motivo de estarem ali, reorganizar o lugar será difícil, pois não podem usar dinheiro para se ajudar. Tudo deve ser resultado do trabalho e esforço do hotel. O problema é que, além deles, o lugar está cheio de espectros esperando em seus quartos. Na verdade, isso não é um problema, pois o protagonista não pode ser atacado. Com sua verdadeira forma de esqueleto, embora seja um pouco perseguido, ele tem os escudos de bolha que acabam salvando ele. E os outros espectros nos outros quartos, eles são apenas fracos ou não são maus. Tanto que depois de tê-los sob controle, eles acabam ajudando a deixar o lugar completamente brilhando. Mas Bolhas acaba encontrando uma foto bem curiosa que parecia ser o namorado dela da época. No entanto, elas não dão atenção e os espectros vão embora do lugar. Com exceção de Hank, que é a única criatura que está presa a esta área. Isso é um problema para atrair público, somado ao fato de que a milionária paga algumas pessoas para que compareçam. Mas a velha acaba descobrindo e expulsa todos, então não resta outra opção a não ser investigar um pouco sobre o passado dela. Mas tudo o que eles têm é uma foto. Felizmente, ela reconhece o Moreno como seu dono, criando um novo mistério e desbloqueando uma missão secreta. O que pode ser essencial agora? Eles decidem ajudar o morto-vivo a descobrir sua identidade. Na verdade, aqui aparece o King de novo, que não sabe quem é o cara, mas reconhece pela cor da pele e certas marcas que ele vem de uma tribo do leste do continente. Que junto com Link, que é o cara dos contatos, conseguem um barco para começar a viagem até a ilha, onde acontecem duas coisas. A primeira é que Burbujas agradece por poder viajar por esse mundo tão grande. Além disso, há pessoas como Mal que parecem ter vivido muito, mesmo sendo NPCs, e têm personalidades únicas. Para ela, o protagonista é o mais interessante que conheceu? E se ele não fosse só um personagem do jogo? Ela gostaria de conhecê-lo no mundo real, deixando o clima mais tenso? Porque o protagonista sabe, também sabemos como as coisas são. Porém aqui eles são atacados, aparentemente por pessoas da tribo. Que embora não seja um problema para guerreiros tão fortes por causa do grande poder do Link. O barco acaba sendo destruído e todos acabam naufragando em lugares diferentes. O azar recai sobre o protagonista, que termina preso com várias criaturas e mascotes. Enquanto isso, Bolhas é capturada e levada até a Rainha Ming, que a reconhece como alguém importante. Que vai servir para a grande celebração que terão em breve. Então eles a libertam e dão a ela todo o conforto possível. Já que parece que os intrusos que estavam faltando apareceram agora na praia, sendo o Link quem menciona que antes havia uma parte da tribo que tratava bem os turistas. Mas pelo jeito que as coisas estão e como estão sendo perseguidos, isso se deve à troca de líder, e isso é algo importante. Até mesmo os mascotes que estão com o protagonista mencionam que a mesma caverna, ou essa prisão em que estão, foi criada depois da Guerra Civil, entre os dois lados que existem nessa tribo. Os bárbaros, chamados Men, apoiam divindades e tratam bem criaturas mágicas. E os liderados por essa garota chamada Ming, que não suportam nenhuma criatura e querem todo o poder só para eles mesmos. Sendo esta última a vencedora, a atual líder do lugar, a qual baniu todas as criaturas e prendeu as 4 bestas sagradas que, por causa do seu poder, foram acorrentadas. Como esta tartaruga que encontra o protagonista e que só está esperando o dia em que vai morrer. Felizmente, Bolhas não ficou parada e usou o tempo para obter informações, localizando o protagonista e enviando o fantasma para ajudar. Enquanto isso, Dong acorda a besta guardiã, que inicialmente parece insuportável, mas seu irmão é mais calmo. Estão à beira da morte, então o protagonista decide ajudá-los. Vocês sabem que um mascote de nível 3 não faria muita coisa, né? Mas Dom tem um plano. Seu companheiro fantasma pode entrar nas restrições e quebrá-las. O que é oportuno, já que a criatura está a caminho. Embora ele pare para ajudar a loira e Ling a escapar, ele também acaba sendo capturado e justamente levado para a caverna. Enquanto ela chega, Dom parece bem confiante.
Guardas recebem uma chave que será útil depois. Primeiro, eles vão até a prisão da grande ave fênix, achando-a facilmente graças ao slime de bolhas, que também estava preso. O problema é que é um passarinho bastante indefeso, porque quando seu ciclo de epicidade se completa, ele começa de novo, a partir do nível 1 e sem lembranças. O protagonista usa isso para convencê-lo de que é sua mãe e pede ajuda dali em diante. Enquanto isso, a loira já está na frente da caverna, mas a entrada é guardada por muitos guardas de Ming. Felizmente, o uso da força é algo pouco prático, mas que permite a garota chegar até o selo interior. Mas isso alerta a grande líder, que ordena que capturem todos eles, já que se aproxima o dia da grande celebração, onde ninguém mais poderá questioná-la. Após absorver os 4 guardiões, que como sabemos, para ela são apenas ferramentas. Enquanto o protagonista encontra o dragão verde, basicamente o guardião mais forte e que não é muito otimista sobre a situação. Mas ao ver o objeto da tartaruga que deram ao protagonista, ele acha que há uma chance. Além disso, o fantasma surge para libertar a criatura, exigindo em troca a primeira mulher que lhe queria interessar, como sempre. E mesmo que agora estejam livres, restam poucos dias para a celebração e precisam que alguém de fora quebre o selo. Por isso, o prota pega os 4 objetos-chave, já que o dragão tem o último guardião dentro dele. Algo estranho. A questão é que, graças a isso, ele consegue escapar do lugar com uma nova missão muito importante. Mesmo sem quebrar o selo, a loira acha um esconderijo dos Man restantes, com um holograma do próprio Manche, o homem da foto que eles estão procurando, explicando assim os pecados do povo de Ming. Há muito tempo, ele era apenas um jovem sonhando em conquistar o mundo, já que ele era um dos candidatos a liderar a tribo com os Man. No entanto, justamente um barco foi atacado pela parte má da tribo, deixando como sobrevivente uma indefesa Mal, a qual Manti é salva por seu mascote. Apesar de estar um pouco perdida pelo ocorrido, a garota logo percebe que pode confiar em Manti. Apesar de terem trocado sua roupa, a garota, após ganhar confiança, cozinha para eles. Graças ao fato de que seu sonho é montar um grande hotel no futuro, sonho esse que não é para Manti. Mas o amor à primeira vista muda a tua mentalidade, e depois de 6 meses eles ficam cada vez mais próximos. Até mesmo durante as reuniões da tribo. Ele negligencia suas obrigações e deixa tudo para sua rival Yun, também candidata e apaixonada por ele, preocupando-se com o que o distrai tanto. No entanto, era simples, a número 1 vai antes da número 2. Conhecer a cidade principal pela primeira vez. A garota rapidamente passa de preocupada a ter a melhor tarde da sua vida. No entanto, Mau Mau confessa que depois do que aconteceu no barco e de ter fugido dos pais, ela não tem para onde ir e precisa trabalhar. Manche resolve se juntar a ela e ajudar a realizar a ideia do hotel, mesmo que tenha que se curvar para conseguir isso. Enquanto isso, na tribo acontece a traição de que Ming decide acabar com o líder dos Man de forma traiçoeira, tornando-se a única governante, e principalmente o poder de dominar todas as criaturas mágicas. Por isso, ela obrigou Jun a eliminar seu principal rival. E mesmo que ela não quisesse fazer isso, sua mestra se encarregou de enchê-la de um ódio falso. Enquanto Mau Mau está feliz por finalmente ter aberto seu hotel, mesmo que no momento ainda não tenha clientes. Ainda assim, Manti a motiva, até diz que vai renunciar às suas obrigações na ilha. Mas bem aqui eles são interrompidos por Jun, que foi enviada para matá-lo. Mas ela primeiro decide torturar um pouco a garota por ciúmes, e mesmo que não possa atacá-la diretamente. Porque essa garota parece não ser tão comum quanto parecia. Ela consegue amaldiçoá-la, fazendo-a envelhecer rapidamente e perder suas memórias de tempos em tempos, enquanto tenta resolver isso. Ao dar nova chance ao amado para que ele suplique a Ming para poupar-lhe a vida. Após ver o que sua suposta amiga fez e o destino da garota, ele decide usar a técnica proibida. Faz com que sua alma deixe o corpo e fuja para algum recipiente, no entanto a garota de alguma forma. Em um último ato de bondade, deixe Manchi ir embora, já que já tem o corpo para sua mestra, deixando-o de lado. Mas com muita inveja da mulher, que tirou dela o que ela tanto queria. Voltando aos dias atuais, poucos dias antes da celebração, Ming só precisa do último ingrediente que ainda não conseguiu. E é a garota de outro mundo, ou seja, bolhas, para sacrificá-la assim e obter poder suficiente para se tornar a imperadora, que possa dominar não só a ilha, mas todo o continente, por isso a situação só piora. E ela precisa agir rápido, assim continuamos com a parte final desta série que nos acompanha há muito tempo. Retomando exatamente depois de descobrirmos a verdade sobre a vovó e seu antigo amor,
Por isso, agora o clã de refinamento de alma não tem rivais e tem a oferenda necessária para ter o poder absoluto, sem que Bolhas entenda o que realmente está acontecendo. Ele só está aproveitando o banquete. Enquanto isso, este velho mestre garante a segurança do local, cobrindo-o com uma barreira devido aos fugitivos. Enquanto isso, Justo e Huilin vão salvar Bolhas, mas não são páreo para um clã inteiro e não podem trazer aliados, porque a comunicação foi interrompida. No entanto, se der um pouco de tempo, o cara resolve se separar da garota, que realmente aprecia a ajuda dele. No entanto, metros à frente, ela é facilmente capturada pelo mestre graças à barreira. Enquanto isso, eles a ferem para atrair o companheiro. No entanto, esse velho não percebe uma presença bastante veloz que o congela, e que não é outro senão Dong. Mas não será fácil. Começa a cercá-lo. Apesar da agilidade e das relíquias protetoras que obteve, um projétil ainda o atravessa. O velho esperava uma batalha melhor, mas precisa seguir e derrotar os outros. Agora, confiante, o protagonista o atravessa com o chifre que ganhou, impedindo sua cura. Por isso, ele só aceita que foi uma ótima jogada. O protagonista coloca Yuki em segurança, mas não pode avançar e apenas entrega o pergaminho achado na caverna de Mante. Com uma nova forma de usar os familiares e seu poder, enquanto isso, no banquete, acaba aparecendo a grande líder, que continua convencendo seu povo. Que ela faz isso para poder se livrar das amarras da ilha e com o poder sair para conquistar o continente. Para isso, ela vai arrancar as habilidades das 4 bestas espirituais com a ajuda do sacrifício de Bolhas, que finalmente percebe que está em perigo. Dong não permite isso, pois seu fantasma quebra facilmente os ciclos de magia, e ele faz isso. Também liberta até as 4 feras que agora, sem correntes, seriam perigosas para os vilões. Se não fosse porque a garota consegue mantê-los todos sob controle. Enquanto isso, o prota cuida dos seguidores do clã com o pássaro, que mesmo sendo uma fera, o ajudante dele também é forte. No entanto, antes que ele comece a refinar o sangue e a carne das criaturas, o prota se intromete, usando distrações para poder falar com as feras, pedindo que confiem em sua liberdade e unam seus poderes a ele. Elas só aceitam isso para vencer a garota, que assiste ao roubo de suas criaturas. Enquanto isso, Dong atinge sua forma final na fusão. No entanto, várias criaturas para o corpo do protagonista levam um tempo de adaptação. A bruxa se aproveita disso. Que não consegue bloquear ataques e tentar desviar deles acaba sendo bastante previsível. A surra é evidente e Vermilion diz que o melhor é fugir, aproveitando o tempo que ele está ganhando para eles. No entanto, Burbuja deve ficar com o protagonista, que, irritado, não entende como ela pode expor e sacrificar seu próprio povo, por buscar um pouco de poder, algo que parece ser um trauma para a garota. No entanto, o poder de Dong ainda é insuficiente, e é aí que Burbujas aparece. Ganhar tempo para ela, mas ele claramente não a deixará sozinha. A bruxa ataca de novo e Vermilion se põe no caminho para salvar a mãe, tornando-se a última besta sagrada que faltava. Mas ele ainda precisa de tempo. Bolhas usa a lua de memórias para distrair a garota, mostrando sua história desde a infância, quando era zombada. Enquanto tentava viver felizmente com seu fiel animal de estimação, que tornava tudo mais suportável, até que a guerra entre os clãs a alcançou. Por ela, afastou-se do conflito com seu animal. Buscou um clã acolhedor, mas foi traída pelo próprio parente e deixada em um mundo cruel, onde só conseguiu se encher de raiva, despertando um poder crescente. Ao se desligar das emoções, devorou todo o poder que pôde, sem se importar com seu povo. Até agora, ele só usa escravos para roubar energia e adaptar seu traje como o do protagonista, usando a energia dos súditos. Ele não sabe como responder, com a família tão machucada, mas aqui, Bolhas é a motivação. Ela tem as estatísticas do personagem e podem lutar juntos. Mesmo que os ataques da mulher sejam destrutivos, podem ser bloqueados. As asas de Vermilion permitem que o combate se equilibre no céu, enquanto Bolhas ataca do chão, aproveitando o momento para unir seus ataques em um duelo de poderes bastante disputado. A bruxa, mesmo sendo mais forte, se distrai devido à culpa. Nesse momento, os protagonistas liberam tudo o que têm, em um ataque combinado que faz a garota adormecer enquanto ela perde todas as almas que coletou. Claramente não vai ser tão fácil. Ainda não podem usar seus inventários para libertar a ilha, e é que até que a matem estarão em apuros, porque agora a barreira está enterrando eles nas profundezas.
Mesmo assim, Dong usa um plano B, usando seu corpo em alta velocidade para destruir a barreira, o que funciona, mas o deixa em estado grave. Ele está imóvel, seus planos falham, restando como única opção expandir sua aura. Para acabar com ela e com todos que estiverem por perto, ninguém pode escapar. No entanto, justamente nesse momento, chegam os reforços de Ling, e é Do-san que compreendeu sua conquista recente. O protagonista resolve o resto com seu poder, humilha a garota e rapidamente deixa tudo pronto. Os prisioneiros e o clã sob controle. Porém, Bolhas, que percebeu algo diferente nas memórias da bruxa, revela que anos atrás seu mascote não a abandonou. Ela tentou por dias negociar para que aceitassem os dois, mas quando finalmente voltou para buscar sua dona e não a encontrou. Ela a esperou por dias no lugar onde se conheceram, até que o rigoroso inverno acabou com a criatura. É algo complicado para a moça, ela não sabe se deve acreditar em seus inimigos, mas no fundo era uma possibilidade que ela tinha. E ainda mais ao perceber que há pessoas que realmente podem ser leais a ela, como os de seu clã. Então ela aceita seu castigo. Ling, que teve papel importante, permanece com Yuki. Mesmo assim, Prota agradece e espera ver todos na academia. Por hora, ele se despede das criaturas espirituais, que já o respeitam. Eles até acabam deixando completamente as relíquias para ele, para que use como quiser. Além disso, Beryllion, que provavelmente é a criatura mais forte, fica com eles. Então, com todo o saque, eles decidem voltar. Musan, ligado às divindades, avisa antes de partir que logo se reencontrarão. Isso causa confusão, mas daqui vamos para o hotel, onde eles estão prestes a finalmente completar essa missão que quase tirou suas vidas. E aparece a Albina do clã, para remediar um pouco o que fez, devolvendo a alma de Mante, que sempre protegeu sua esposa como espírito. Como o protagonista possui a relíquia que elimina maldições, ele restaura os dois ao estado original, já que, como descobrimos, ela nunca foi idosa. Eles cumprem a missão ao reunir o casal, que agradece presenteando-os com um colar. A situação termina bem, enquanto o prota finalmente descansa em seu reino, cada vez mais surpreso. Um mundo de videogames com tantas subtramas, algo acontece. E é que ao se deparar com Bolhas e depois de flertar um pouco, acabam se unindo por acidente. Todos os prêmios da missão, percebendo que desbloquearam algo e de forma abrupta, são separados. E acontece que Dong é o primeiro jogador a encontrar a pista para a missão principal. Isso chama a atenção de outras divindades, inclusive Do-san, que também buscam e não querem ficar atrás do protagonista. Para ele, neste momento, a porta se abre e aparece um monte de códigos, com uma representação do mundo real, o que de fato ocorre neste jogo, e em Tianqin. O protagonista se faz essa pergunta, mas está animado. O quanto ele evoluiu desde que chegou a este mundo como simples esqueleto. Então é hora de avançar para encontrar respostas. No entanto, chegamos até aqui com essas duas temporadas, que são as únicas desta série e por enquanto não há notícias de uma continuação. Bilibili pode nos surpreender a qualquer momento. Amanhã trago novidades e publicarei qualquer atualização aqui no canal. Por isso, inscreva-se para não perder nada. Esta é uma série para passar o tempo. Tem uma animação principalmente em 3D, mas é divertida. E o melhor, está completa e legendada no YouTube sem problemas. Não esqueçam dos 2.000 likes para eu trazer outro dongo épico que preparei para vocês. E como disse meu pai, eu vou embora.